Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Aqui Entre Nós. Aqui no nosso divã azul, uma sugestão desse cenário da nossa querida psicóloga Cristina Bravo, que a gente aceitou imediatamente, porque é aqui, nesse divã azul, que nós vamos começar a decifrar, desvendar, num bom bate-papo, os grandes mistérios das relações humanas, da comunicação que envolve todas essas relações, seja em casa, no trabalho, uma relação romântica, e o que o cérebro faz nesse mecanismo todo, né? Vamos entender também como é que o nosso cérebro processa. É uma alegria, um prazer estarmos de volta com um tema hoje muito interessante, porque envolve todos nós, relacionamentos. Porque a gente recebeu também, virou aí a ideia desse tema, um relato de uma seguidora que o nosso produtor Lucas nos enviou. Eu vou ler para vocês, vou compartilhar com vocês toda essa coragem, né, que ela dividiu com a gente, e vou agradecer aqui a participação tanto da nossa querida Cristina Bravo, da amiga aqui Salete Lamego, que vão abordar, decifrar melhor esses mecanismos desse relato da nossa seguidora aqui. Bom, mas antes de começar a ler, eu gostaria de comentar com vocês e enfatizar as nossas redes sociais. O nosso e-mail é podeaquientrenós@gmail.com e o nosso Instagram, @podeaquientrenós. A gente espera que vocês nos sigam e nos deem um feedback da nossa conversa, desse nosso bate-papo. Então vamos lá, meninas, vamos começar com o relato da Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu vou omitir algumas informações, mas ela foi muito corajosa em colocar aqui a idade. Ela mora no Rio de Janeiro, ela tem 30 anos e trabalha com desenvolvimento de sistemas. Ela coloca que gostaria de contar uma experiência pessoal e pede que a gente comente se a gente puder ajudá-la. Na verdade, se a gente parar para pensar, quem nunca de nós sentiu aquela dorzinha no peito, seja por uma rejeição ou uma falta de validação, ninguém está livre disso. Então, o relato da Jéssica vai nos ajudar a todos a entender melhor esse processo e como a gente pode se ajudar, não é isso? Uhum. Então, vamos lá. Ela relata aqui que há cerca de 5 anos, quando ela tinha 25, ela conheceu um rapaz com quem firmei um relacionamento. Na época, eu trabalhava em 2 cidades diferentes, sempre com uma rotina muito intensa, para atender meus clientes da área. Ele, por sua vez, era proprietário de algumas lojas e tinha uma condição financeira bem melhor que a minha. Ela continua. Aos poucos, ele começou a me incentivar a deixar alguns clientes, dizendo que não era necessário trabalhar tanto, já que ele poderia me ajudar financeiramente. Naquele momento, enxerguei isso como uma oportunidade de cuidar um pouquinho mais de mim. Porém, com o tempo, percebi que essa relação começou a se tornar um tipo de abuso de poder. Eu já não podia tomar decisões sem a aprovação dele. Interessante, né, meninas? Ela já começa descrevendo que ela teve um alerta aqui. Passei a me sentir invalidada e desnecessária, até que acabei perdendo a última cliente que ainda mantinha, em meio a um burnout. A sensação era de que não estava no caminho certo, já que dependia dele para absolutamente tudo. Essa situação se arrastou por 3 anos, até que finalmente decidi encerrar o relacionamento. O problema é que criei uma dependência emocional. Interessante que ela define, né? Ela criou uma dependência emocional que paralisou a minha vida. Demorei muito a conquistar novos clientes. Não conseguia me abrir para um novo relacionamento. E até hoje carrego uma sensação de falta. Ela coloca entre aspas. Frequentemente me pego assombrada pelo pensamento. Com ele era mais fácil, já que não faltava nada. Isso aqui dá uma boa análise, né? Esse nada aí, também colocado entre aspas. Com o tempo, compreendi que essa dependência estava ligada tanto à questão financeira quanto à necessidade de validação. Mas, mesmo entendendo a raiz de tudo, ainda sinto que carrego cicatrizes que não sei bem como curar. É como se uma parte de mim
tivesse ficado paralisada naquele período, revivendo constantemente a sensação de que eu não era suficiente por conta própria. Ao mesmo tempo, existe em mim uma vontade enorme de retomar minha vida, de acreditar que posso conquistar coisas por meus próprios méritos, sem precisar de aprovação ou de apoio de outra pessoa para validar meus passos. Compartilhar isso não é fácil. A gente até comentou que ela é bem corajosa, né? Porque expõe fragilidades que ainda me acompanham no dia a dia. Mas acredito que dividir minha experiência com vocês pode ser também uma forma de eu enxergar esse processo sobre uma nova perspectiva, talvez até encontrar caminhos que eu ainda não tenha conseguido ver sozinha. Senti que poderia dividir isso com vocês, porque já no primeiro episódio me sentiam em um espaço de confiança e segurança. Que bom, né, a gente receber esse retorno. Muito obrigada por abrirem esse espaço de acolhimento. Bom, meninas, passo a bola para vocês. Vamos ouvir uma análise aqui da nossa psicóloga Cristina Salete, fazendo as suas considerações dentro da questão da linguagem, né, da comunicação que envolve todas as relações. Vamos lá, Cristina. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Jéssica, porque ela teve o desprendimento, como a Maralis falou, a coragem de compartilhar conosco uma situação de relacionamento tóxico que ela viveu, né? E principalmente também parabenizá-la por ela ter tido a coragem de se libertar desse relacionamento, né? E também, Jéssica, te dizer que o seu caso é muito importante você ter trazido esse caso para nós, porque serve também de exemplo para muitas mulheres que vivem uma situação semelhante à sua, né? Aqui as nossas discussões, as nossas dicas, a nossa troca de informações, certamente será útil para outras que ainda não tiveram a coragem que você teve de se libertar dessa relação abusiva, né? O caso da Jéssica, ele se enquadra num ciclo de abuso narcisista, tá? Não quer dizer, e veja bem, eu aqui vou falar, porque o caso da Jéssica é ela que foi abusada, ela que foi a vítima dessa situação. Normalmente é o homem e a mulher, tá? Que nós vamos falar. Agora, nada impede que seja a mulher dominadora, a mulher que abusa desta pessoa, tá? Mas nós vamos falar aqui do homem abusador. Então, veja bem, o que se passa? No início da relação, ela tem aquele período de idealização. Ela achando que ela encontrou o amor da vida dela, é um período que chamamos, nesse ciclo de abuso narcisista, de love bombing, ou seja, é a idealização, é a lua de mel, é onde o parceiro investe todas as suas energias para conquistar a sua parceira, certo? Então, e ela acha que aquilo, então, encontrei o amor da minha vida, o príncipe encantado, a minha alma gêmea, né? Logo depois vem uma fase, não nessa cronologia, tá, gente? Pode ser, porque as coisas já se misturam, mas eu vou dando mais ou menos uma diretriz, um direcionamento de como essa problemática toda pode vir a ocorrer. Depois ela passa por uma fase que chamamos de stalking, ou seja, é uma fase de perseguição meio que obsessiva à sua parceira. É uma fase, gente, muito delicada, porque ele faz o quê? Ele começa a querer controlar a vida dela. Olha, as coisas estão perigosas lá fora, que horas você chega, me dá no aplicativo a sua localização, e olha a sua roupa, estou achando sua roupa meio decotada, enfim, ele quer controlar ela, e ela se acha o quê? Nossa, como eu sou amada, ele está tão preocupado comigo, né? Depois chega uma fase também do espelhamento. O que é isso? Nossa, nós somos tão parecidos. Na conversa 2, ele fala assim, nossa, como nós estamos identificados, a gente pensa a mesma coisa, os mesmos sentimentos, e ela pensa assim, nossa, encontrei o amor da minha vida. E aí entra numa fase
que é a fase que ela pode ser, é uma fase mais perigosa, né? Que ela cai numa coisa que eu chamo de armadilha. Nessa fase é a fase do isolamento. Ele começa a fazer o quê, gente? Ele começa a criticar os amigos dela, as pessoas do trabalho dela, os familiares. Então, sempre dizendo, nossa, sua irmã tem inveja de você, seus pais, não, seus pais sempre detonaram a nossa relação, nunca deram força para a nossa relação, seus amigos, fulano de tal, fulano, enfim, criticando todo esse círculo social dela de relacionamentos, né? E ela, então, pensa o seguinte, poxa, aí ele diz assim, nossa relação se basta, não precisa você visitar tanto seus pais, seus amigos, sair com seus amigos, como ela saía fazer confraternizações, enfim. E ela, então, começa a acatar, né, isso, essa fala dele, não, nossa relação se basta e tal. E aí, o que acontece? Ele começa, num determinado momento, e fala assim, Jéssica, o que muito provavelmente, Jéssica, aconteceu com você, tá? Não nessa cronologia, como eu falo, mas, enfim, são acontecimentos, são situações que se repetem nesse ciclo de abuso narcisista. E ele fala para Jéssica assim, Jéssica, está na hora de você largar o seu trabalho, eu vou te bancar, eu banco você, você vai ter mais oportunidade de você cuidar de você estar mais em casa, de você ter um tempo mais para você. E ela então começa a se convencer daquilo, e é um processo demorado, mas ela acaba o quê? Largando o trabalho dela e aí se tornando financeiramente dependente dele. Aí sim, ela caiu na armadilha que eu falei anteriormente. Aí começa, gente, realmente a denegrir, a ficar mais pesado aquele relacionamento. Porque o que acontece? Quando ela fica em casa para cuidar dele, das coisas para eles, para a relação dele, ele começa a depreciá-la. Como assim? Ele começa a criticá-la, falar assim, a sua comida, você está em casa, o seu doce, aquele doce que você fazia, está sem gosto, você fazia melhor. E outra coisa, essa roupa sua está tão chifrenzinha, você não usa mais batom, aqui estou vendo uma gordurinha aqui do lado. Ele começa a colocar situações que começa a denegri-la, a depreciá-la, e ela começa então a ficar incomodada com aquilo, né? E diminuir também, por exemplo, coisas que ela gosta, ele começa o quê? A debochar. Debochar, gente. Diminuir o que ela gosta. Às vezes, às vezes, no aniversário em família e tudo, ele começa a criticar e debochar dela na frente dos outros, ele faz literalmente um bullying com ela, tá? Então começa a ficar... Veja bem, gente, uma observação que eu vou fazer. O narcisista, ele não se preocupa com sua vítima. O seu ego se alimenta da manipulação que ele faz dessa vítima e do domínio que ele tem sobre ela. O seu ego se alimenta com ela aqui, na mão dele. Cristina, tá? Isso dá prazer para ele? E dá prazer para ele. Tá? A energia do narcisista se alimenta no domínio que ele tem sobre a vítima. Só que é um processo, né? É um processo, né? É o que eu estou falando, tem uma cronologia, não é assim, rapidamente. E de envolvimento. E cada vez mais ela vai ficando submissa aos caprichos. Sem perceber e achando que é uma preocupação que ele tem com ela. Muito provavelmente é o problema que a Jéssica passou, até ela ter tido a coragem de se libertar dessa relação. Entendeu? Porque ele envolve de uma tal maneira que ela, iludida com o amor da minha vida, ela acha que, não, isso é amor, né? Ele cuida de mim, né? Isso, ele está cuidando de mim, ele está cuidando da nossa relação, né? Entendeu? Daí que muitos se iludem com isso.
E nesse ponto, por exemplo, quando ela larga os proventos dela, o trabalho dela, enfim, e ela então volta para cuidar da relação, né, ela se diminui, né, perante ele e perante ela mesma, né? E aí o que acontece? Ele usa também a triangulação nesse momento para humilhá-la. Ele usa uma ex-namorada no exemplo. Ainda tem essa Ela também. fala assim, a fulana de tal que eu namorei, ela, nossa, ela cozinhava maravilhosamente bem, ela se vestia, você não tem ideia de como ela se vestia muito bem, charmosa, perfumes maravilhosos. Ele começa a dar exemplos com a ex justamente para humilhar, entendeu? Tudo para manter a manipulação, né? Para diminuí-la, entendeu? Então isso acontece muito, isso é muito comum. E às vezes até não só assim, se referindo a ex, mas também com situações de famílias, gerando conflito entre os familiares, né? No que fala de um, que fala do outro, o outro é assim, mas uma necessidade que ele tem de estar em evidência. E Salete, ele esgarça a família. Ele tem o poder, de uma forma muito sedutora, tá? Mais uma vez, gente, eu estou falando de ele porque eu estou dando o exemplo da Jéssica. E é mais comum que o homem seja o narcisista do que a mulher. Mas pode acontecer da mulher ser a dominadora. Porque eu acho que estatisticamente tem mais casos, né, de homens do que mulheres. Né? E nesse caso, assim, por exemplo, ela também, o que acontece? Uma das etapas é o future faking, o nome já diz. Todas as expectativas, os sonhos que ela tem de futuro, ele começa a quebrar, ele começa a detonar isso. Por exemplo, uma viagem que eles tinham marcado a dois, pertinho da viagem, ele desiste e dá um exemplo. Meu trabalho, estou envolvido com o trabalho, com meus compromissos, não sei o quê. Por exemplo, um jantar fora, que eles tinham combinado porque era aniversário do início da relação deles, por exemplo. Ele desiste de jantar. Ou ele vai e fala coisas desagradáveis que ele acaba arrasando aquela noite, entendeu? Implicando com ela, diminuindo ela, falando coisas, enfim, que acabam com a autoestima dela, né? E aí arrasa aquela noite. Então, são uma série de episódios desagradáveis de dominação e de manipulação emocional que fazem com que ela entre, então, num gaslighting, como a gente chama, ou seja, ela começa a questionar a sua sanidade mental. Ela fala assim, meu Deus, o que eu me tornei? Será que eu sou a culpada disso tudo? Ela fica achando que a culpada é ela. E aí ela entra numa síndrome de abstinência, ou seja, ela não quer se arrumar, ela não quer se alimentar, ela não passa uma maquiagem, ela vive como uma morta-viva dentro de casa. Ela não se relaciona mais com ninguém, não quer ver os pais, os irmãos, enfim, entendeu? Mas sem perceber que ela está sendo manipulada, ela está sendo diminuída, a autoestima dela, enfim, vai para o buraco, né? A coragem até então que ela tinha, ela não tem mais, ela se sente inferiorizada, né? Então, isso tudo é uma situação muito difícil para a mulher, porque muitas mulheres, e aí eu falei, Jéssica, no início, da importância da gente discutir o seu caso para servir de exemplos para mulheres que passam por isso e não têm coragem de relatar, né? De relatar e de virar essa página. Às vezes, Cristina, às vezes a pessoa até tem que ter, conforme nós falamos, né, da comunicação não violenta, né? É uma forma de você estar atuando, vendo essas violências que estão ocultadas na dinâmica dos relacionamentos, né? E a Jéssica teve aí quando nós falamos de percepção, que é trabalhada na comunicação não violenta, a necessidade da percepção. Ela teve, né, ela percebeu, né, a necessidade
de Reconhecer o lugar dessas crenças e sentimentos, né? Que ela achava, né, da atitude do outro, como o outro agia, com essas atitudes limitantes, de desvalorização, né, com a baixa autoestima dela. Então, ela conseguiu enxergar isso, né, e agir. Né? Ela teve uma força aí. Sair fora disso, que é muito difícil, muito difícil. Eu parabenizo a Jéssica pelo contato com a gente, em primeiro lugar, e pela coragem dela, né, de estar se enxergando, né, e sair dessa... É verdade. Dessa bem situação, corajosa, bem corajosa. Que ela fala, Maralisa, acho que na carta, que ela está passando por um processo assim, de cicatrização. Ela usa o termo cicatriz. Essa cicatriz, e que ela está querendo curar, né? Essas ela usa a cicatrizes palavra emocionais, entendeu? E isso é um processo que depende de familiares, de uma rede de apoio. De uma rede de apoio. E quando ela não tem? De familiares, de amigos. Eu lanço a pergunta. E quando ela não tem essa rede? O que ela faz? Né? Eu nem sei como aí no caso dela, porque ela falou, eu imagino que seja a força interior mesmo dela que fez com que ela questionasse a situação e virasse a página. Mas normalmente, gente, veja bem, nem todos têm essa força, isso é humano. Veja bem, ponto e vírgula, isso é humano. As pessoas precisam de apoio, de rede de apoio, de familiares, de amigos, se possível um apoio profissional em termos de uma terapia. Por quê? Porque a pessoa tem que começar a resgatar essa autoestima, a resgatar a força de viver, a se valorizar novamente para a vida, para as coisas que ela anteriormente vivia, e principalmente pensar que ninguém é bengala de ninguém, entendeu? Ela pode... O processo dela de felicidade não passa pela validação de uma outra pessoa. Ela tem que encontrar felicidade dentro dela mesma. Isso eu achei interessante no caso dela. Entendeu? A gente não sabe exatamente como foi esse processo dela se libertar, mas ela, dando pontapé nessa situação tóxica, ela conseguiu retomar a liberdade dela, mesmo com muita dificuldade, mas internamente mostrando: eu tenho que buscar a minha felicidade. Por mim, que a felicidade está dentro de nós, gente. Mas ela eu não posso ser feliz porque você é feliz, ou que você me faz feliz. Mas ela enxergou essa necessidade, né? Sempre parabenizando por essa, porque isso foi uma grande conquista, mas a necessidade de ser ela mesmo, né? De não ter que aturar, vamos dizer assim, se sentir com as necessidades dela ameaçadas. Exatamente. Porque nesse relacionamento, a necessidade dela foi ocultada. Foi. Né? Ela pensou que estava sendo valorizada inicialmente, que ia poder se cuidar mais, né? E foi o contrário, né? Ela foi ficando desvalorizada, desmotivada, triste, né? Os sentimentos, a sensação dela, a frustração, né? Como ela se frustrou nesse relacionamento, né? Mas ela sempre naquela questão de se libertar de toda essa situação. Essa libertação aí, né, que ela falou assim, como que ela conseguiu forças? Tem coisas que nem Freud explica, né? Tem coisas que mais a neurociência explica. A necessidade, é verdade. A necessidade de buscar ajuda. Quando ela chegou no fundo do poço, ela acordou como muitas não acordam. Não tinha como mais afundar, né? Muitas se culpam, achando que o problema está com elas, porque até então elas estão isoladas. Ele conseguiu isolar de família, de toda a rede social, né? Entendeu? Então elas se culpam. Mas ela não, ela conseguiu uma força interior que fez com que ela resgatasse a vida dela, a valorização dela. O que a neurociência fala sobre isso, Marali? A neurociência é uma ferramenta realmente muito legal para a gente começar a se entender, né? E buscar no nosso cérebro por que a gente age de determinada maneira, o que está acontecendo. Nesse caso da Jéssica, quando a gente começa a analisar mais a fundo assim, a situação dela, você vê, ela começa com uma
expectativa alegre, né, de uma relação no início, né, de olha que maravilha, de conseguir uma pessoa que está aqui junto comigo, que vai me apoiar financeiramente. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente está apaixonado? Esse início de relação, as paixões, né? Gente, literalmente, áreas específicas do cérebro se acendem. Por quê? Porque nesse momento há uma produção de dopamina, esse neurotransmissor que é responsável pelo prazer, motivação, memória e aprendizado. Olha como é que esse neurotransmissor ele exerce uma importância muito grande no nosso cérebro. E o que acontece em relação à questão da validação? Você está empolgado, a relação ali no início, maravilha, ela tendo os benefícios. Quando ele começa a deixar de corresponder, quer dizer, essa dopamina, esse neurotransmissor começa a cair, ela não se sente mais validada. E como é que ela pode fazer para reverter isso? Aí eu entro, enquanto você estava explicando, eu fiquei pensando, essa força que ela teve, provavelmente, ela devia ter uma boa alimentação, né? Porque ela ficou isolada da rede social, né? Ela perdeu o contato social. Mas ela devia ter uma boa alimentação, bons hábitos alimentares, eu estou calculando aqui, para poder resgatar um pouco dessa dopamina. Porque quando ela cai, quando você está no início de uma relação, as áreas do cérebro, tem uma área específica chamada núcleo accumbens. Essa área, ela literalmente se acende quando você está apaixonado, dopamina em alta, aí você, esse pico de prazer, de alegria, motivação é tão grande que corresponde é semelhante ao funcionamento de um vício. Exatamente, você sente a pessoa que tem vícios, né, ou de bebida, ou de drogas, essa área do cérebro, o núcleo accumbens, ela fica, alimenta isso. Alimenta. Então, no início, validação, ele proporcionando financeiramente, elogiando, aí começa, né? Para de elogiar, começa a cortar, aí a dopamina começa a cair, baixar, e vem a autoestima. Então, se ela não tivesse, eu calculo, se ela tivesse, ela deve ter tido uma alimentação à base mais de ômega 3, peixes, devia fazer alguma atividade física que ainda deu para ela... Uma reserva, como se ela tivesse uma reserva. Boa, uma reserva no organismo, né? Por exemplo, a banana, né, para pessoas que estão com depressão, ela é indicada, ela tem triptofano, que é excelente para aumentar esse upgrade, né? Fazer uma produção de dopamina. Tanto é que depois de uma ginástica é bom comer banana. Exatamente. A ginástica, nós temos... o nosso cérebro é tão interessante, eu sou tão assim apaixonada por estudar o cérebro, porque ele próprio é capaz de se entender. O próprio cérebro é capaz de se entender. Então, o que a gente percebe na Jéssica foi isso. Ela recebeu uma alta dose de dopamina na motivação, início do relacionamento, como todos nós quando estamos apaixonados, né? Aí quando ele para de validar, aí a dopamina vai descendo, abaixando, aí vem depressão, aí o caso, como até a Salete falou, de uma intervenção terapêutica, para apoiar, para ajudar quando pode, né? Pois eu também ia te fazer uma pergunta. Ela, por exemplo, no caso, você citou a questão da dopamina, sim, você na aprendizagem também vê muito isso, né? Por causa da memória, motivação, tudo isso. Tá, e quando a pessoa, por exemplo, eu atendi na área social muitas pessoas que eu acompanhei, que viviam esse ciclo de violência, que não tinha essas condições financeiras para uma boa alimentação. Como que o cérebro consegue manter, como a Cristina falou, essa reserva, né, para que a pessoa tenha essa coragem de buscar ajuda, ou terapêutica, porque hoje a rede oferece muito atendimento. Como é isso? Como ocorre quando ela não tem acesso? Vamos supor que a Jéssica tenha tido pelas condições financeiras, né, do parceiro. Quando não tem? A gente aqui está fazendo uma suposição de que ela devia ter uma boa alimentação. Gente, é tão interessante, o nosso corpo ele é preparado para o espírito de sobrevivência mesmo. Ele vai pegar até as últimas
estruturas para sobreviver. Nesse caso, você citou aqui, digamos que a pessoa não tivesse uma boa alimentação, mas ela tinha o quê? Uma rede de apoios, né? Porque ela estava ali num grupo, uma coisa contrabalança a outra. A Jéssica perdeu essa rede de apoio, né? Entre aspas, né? Porque ela foi... Mas ela devia ter, que a gente está acreditando que sim, amigos, a natureza familiares. sábia, né, do nosso organismo, né, que ela devia ter alguma reserva, porque ela teve a força que você falou, de onde vem essa força, como é que ela conseguiu, né? A gente está supondo que de uma boa alimentação, de práticas saudáveis, né, de atividades físicas. E quando você falou, Salete, da questão da linguagem, né, da comunicação violenta ou não violenta, né? Como é que o cérebro reage? Nós temos 3 áreas específicas para falar da linguagem, né? Uma linguagem biológica do cérebro, né? Seria a amígdala, o sistema límbico, que trabalha com as nossas emoções. Se uma pessoa te agride ou fala verbalmente com você de forma abrupta, né? A amígdala fica super ativada, então é sua emoção. Então a reação primeira é você querer reagir da mesma forma, falar E nessa hora que a amígdala está muito ativada, o que acontece com o córtex pré-frontal? Ele dá uma caída, porque o córtex pré-frontal ele é responsável pela... Sensacional. Né? Sensacional. Você vê o equilíbrio, né? O córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões, é ele que vai regular as atitudes, né? Como você vai agir, emocional planejar, todo, né? Planejar. Então, se você, nessas horas, a dica que a gente dá, que a neurociência pode contribuir, é numa hora que uma pessoa verbalmente te agride, você não dá um tempinho, porque isso é natural. Você imediatamente dá um tempinho. Controle inibitório. É um controle inibitório, muito bem falado, para você ter aquele tempo de responder com calma. Se tem uma coisa que o cérebro que desmonta uma pessoa quando ela te agride, é você, nessa mesma proporção, fazer um elogio. Ela te agride, você faz um elogio, desmonta. A neurociência é fantástica, né, gente? Nós até falamos no primeiro podcast sobre essa questão da importância, às vezes, do silêncio também. De esperar, de ter um tempo, porque o tempo, às vezes, da Jéssica foi o tempo de outra pessoa que está passando pela mesma situação vai ser outro, né? Porque elas estão sem autonomia, elas estão com a autoconfiança delas completamente comprometida. Então, muitas vezes, elas vêm até de um familiar, ou de um amigo, que puxa ela do fundo do poço. Ou seja, a pessoa está isolada, não aparece. Então, o familiar procura, ou um amigo, e puxa ela desse fundo do poço, entendeu? Para que possa ela se restabelecer. E aí sim, buscando uma ajuda terapêutica, enfim. Isso é muito comum, porque às vezes não vem como o caso da Jéssica, ela veio com uma força interior que proporcionou que ela se libertasse. Mas muitas vezes, para muitas mulheres, é muito difícil. E, gente, não é natural isso. São pessoas que você se iludiu tanto com o relacionamento, com aquele amor que ela acreditava que era só dela e que era pleno, que a autoconfiança, o amor próprio foi para o poço junto com ela, entendeu? Então é muito difícil. E essa cicatrização é como se fosse um machucado nosso. A cicatrização leva tempo. O tempo opera milagres, opera né? milagres. Então tem que dar tempo ao tempo mesmo. E às vezes, até, né, Maralice, quando você falou realmente da rede de apoio, o poder de sedução é tão grande nesse caso de violência, porque às vezes um familiar, um amigo já estava até sinalizando isso antes e a pessoa não enxerga. Não consegue ouvir, né? Não consegue ouvir, né? É verdade. Então, assim, até para você... Os de fora estão vendo, mas ela não consegue. Mas ela não consegue ver. Ela está cega ali naquele momento. E assim, como eu estou admirando muito essa questão da neurociência, é quando ela começa a ter, né? Que na comunicação não violenta nós chamamos de compaixão. Quando ela começa a se olhar e a ver as necessidades dela, a se perceber, a quebra desse ciclo de violência, né? Que ela começa a não buscar mais aquela segurança emocional no outro. Aquela validação, né? Aquela validação que ela já começa a se sentir mais segura,
mais capaz, né? E aí, com mais inteligência emocional, vamos colocar assim, A palavra sair fora para inteligência buscar essa emocional. rede de apoio de qualquer jeito, terapêutico, no familiar, no amigo, né? Aí você fala aí como essas áreas estariam, né, assim, interligadas, né? para toda essa situação dela, essa busca dela, tanto externa quanto interna, né? Porque primeiro veio do interno, dessa necessidade dela, dessa autocompaixão. A gente acredita, né? Cristina Maralice, não, a gente está aqui no bate-papo analisando, né? Porque são tantas considerações. O ser humano é um ser muito complexo, né? Nós sabemos que nós pertencemos todos à mesma espécie humana, mas nós não somos iguais, né? Nós aprendemos de formas diferentes, nós temos tempos diferentes de aprendizado, reagimos de formas diferentes, histórias familiares diferentes, que vão, às vezes, inclusive, influenciar na escolha das relações. Inconscientemente, a pessoa vai repetindo padrões. Por exemplo, essa questão que a Salete falou bem da validação, né? Digamos que uma criança, eu estou criando aqui uma ideia, uma situação, tem assim, sempre recebido elogio dos pais ou dos avós, ou quem quer que tenha sido por ela criada, quem tenha sido criado, né, que ela tenha sido criada, tipo assim, ela fazia uma coisa boa, ela tinha elogios, mas não tinha elogios com qualquer outra coisa, nem incentivos. Então ela só era elogiada quando fazia, ou tirava uma nota boa, ou fazia alguma coisa boa. O que isso acontece na vida adulta, se ela não se trabalhar ou não tiver a percepção, como você bem falou, né, de se olhar, né, porque a mudança sempre vem de dentro para fora. Ela vai querer o quê? Pessoas que validem pelo que ela faz, não pelo que ela é. Aí a necessidade de ver quando a pessoa começa um relacionamento, deixa eu ver lá se ele deu um like, não é isso? Agora da rede social. Aí quando ele para, aí vem a... Então, se ela começa a perceber que ela está procurando relações sempre que validem o que ela faz e não o que ela é, isso é importantíssimo. Vale para a gente essa necessidade da pessoa de agradar, entendeu? O outro, de achar que ela será que ela é importante para o outro pelo que ela faz? Não pelo que ela é, né, Cristina? Nem pelo que ela é, gente. Aí tem aquela, eu sou útil ou não, vão gostar. Nós falamos também já sobre isso, até no nosso curso. Isso. Nós temos um curso online, né, digital, o CEA, isso. O Centro de Estudos Avançados, e nós falamos sobre isso, porque na primeira infância, que marca, nós todos sabemos que marca essencialmente a nossa vida, às vezes esse bullying acontece dentro da própria casa, da própria residência. Inconscientemente, né? Pais, às vezes de uma forma inconsciente, mas pais que comparam um filho com outro. E fulaninho está fazendo isso, e teve nota alta, você só tira nota baixa. Fulaninho está bem, e está bonito, e todo, entendeu? E o outro é criticado, e fulaninho obedece, você não obedece. Então a criança, desde essa primeira infância, ela é criada num ambiente, num padrão, né, numa constelação familiar de muita cobrança, e sempre diminuindo um e exaltando o outro. E esse que é ressaltado pode acontecer, né? De sempre precisar de pessoas numa relação romântica que validem o que ela faz. E o que acontece quando vai para o consultório terapêutico? Vai o quê? O adulto, né? O adulto, mas vai a criança ferida desse adulto, gente. Prestem atenção nisso. Quando vai para o consultório terapêutico, o ali adulto que as mudanças fisicamente, mas a criança ferida desse adulto está ali, sentado no divã. Entendeu? Então, isso é para refletir. As mudanças não tem como, né, Salete? Vem de dentro para fora, essa ajuda terapêutica. Hoje em dia está muito em moda, né, os recursos do mindfulness, é você refletir, perceber, se olhar, né, de forma mais positiva para você. Por isso que eu digo, assim, a gente não pode descartar essa ideia da alimentação, né? Porque se você não tem os recursos necessários, fica mais difícil você produzir dopamina ou outros neurotransmissores. A
água, que a gente fala sempre. Nós estamos com a nossa aguinha aqui. Eu ia falar, estava faltando água. Faltou água. Fala, Maralise. Não, o nosso corpo é composto de 70% de água, né? O nosso cérebro, 2/3 dele é composto de água. Então, se a gente não ingere a quantidade certa de água, existe até uma fórmula dentro do balanceamento muscular, que o nome é a Praia de Kinesiology, mas aqui no Brasil traduzido por balanceamento muscular, que faz o seguinte cálculo. Você pega o seu peso, 70 quilos, por exemplo, estou chutando aqui, divide por 10. O valor ali de 7, né, será a quantidade de copos que você deve beber de água durante o dia. Então, uma pessoa de 70 quilos bebe 7 copos daquele de 250 ml, para se manter hidratado. As pessoas estão esquecendo de beber água, estão substituindo a água por outros líquidos, e o que é pior, o cérebro só reconhece como líquido a água. Você pode até se hidratar com outros líquidos, mas reconhecer como líquido real que vai oxigenar seu cérebro, vai valorizar a sua memória, o aprendizado, é água. Então não tem saída, né? Você até falou daquela história, ela falou no curso do CEA, no nosso curso, a questão do aluno que não tomava água e que apresentava uma dificuldade de aprendizagem, e aí foi detectada a falta de água, alimentação. Sim, né? Foi bem lembrado, Salete. Eu comentei sim, foi uma aluna que eu tive aqui em Friburgo, e ela já estava repetindo a primeira série do ensino médio há 5 anos, e cada vez que eu explicava ela não entendia, e às vezes eu fiquei pensando, gente, era uma explicação de um conteúdo bem automático, que era mecânico, né, repetir. A turma já estava ficando impaciente, porque ela falou, professora, desculpa, te pedi mais uma vez, mas eu não estou entendendo. Aí eu resolvi dar uma atividade, né, para o restante da turma, e em grupo, e fui atender e conversar com ela. Aí, Salete, o que ela me relatou? Que a avó não gostava de cozinhar e não tinha paciência para preparar os alimentos, os temperos. Então, ela usava caldo quinó em tudo. Salgadíssimo, e tem um componente no caldo quinó, sazon, esses produtos têm um componente chamado glutamato monossódico, que ele interfere nas sinapses, ele impede que sinapses aconteçam, ou seja, interfere diretamente na aprendizagem, né? Aí ela falou que ela não bebia água, o líquido que ela tomava de manhã, no café da manhã, era Coca-Cola, é um refrigerante com excesso de açúcar, então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que estão ingerindo, né? Foi bem lembrado aí, E outra informação, também lembrei agora, assim, porque todo mundo fala, você falou que tem essa questão de você ver por peso esse cálculo, né? É feito pelo balanceamento muscular. É muito interessante essa informação, porque as pessoas tem que tomar 2 litros de água por dia. Tem que tomar 2,5 litros de água por dia. E eu tive um amigo que estava no hospital, então outro conhecido virou-se para o médico, e eu junto, né? E aí falou, também ele não toma água, eu faço ele tomar 2 litros de água por dia. Aí ele falou, não é assim, isso tudo é dosado. Então eu achei muito interessante essa informação, agora, né? você fazer... Tem uma equação. Isso, tem uma equação, porque pelo menos te direciona, porque água é excelente, mas até ela em excesso faz mal, né? Vai sobrecarregar os rins, né? Tudo na vida em excesso é ruim, né, gente? Você vê a pessoa que fica lá esperando aquele like no Instagram, nas redes sociais, que espera uma validação do outro, ela vai se colocando nessa posição, né? Como a Jéssica, e vocês descreveram bem, da dependência emocional, que é sério, né? E outra coisa, perguntar para a Cristina, né, como psicóloga, dessa necessidade de agradar. Como que tem gente, né, que a questão financeira atrai muito. Eu vou gostar de fulano porque ele pode me oferecer alguma benefícios, coisa, né? algum benefício, né? E vai, né? E outras vezes na necessidade de agradar. Não, no caso dela foi uma manipulação, da Jéssica especificamente, né? Eu estou falando no geral. E normalmente, Celeste, essa necessidade de agradar o outro, né? Ela às vezes se anula para agradar o outro. Isso é muito sério, porque o que acontece? Ela às vezes sai com um parceiro, um namorado, lá o que seja, e o que acontece? Ela faz coisas que ela não gosta, mas para agradar o outro. Isso é seríssimo. Ela se anula, né? Celeste, ela se anula muitas vezes
indo a lugares que não o parceiro gosta, ou a parceira, Uhum. enfim, que não gosta, para se agradar o outro. Então, você entrar numa relação, né, sem saber dizer não, É muito né? complicado. Não, eu não gosto disso, não é isso. É a falta dela se validar De mesmo, se né? validar, de se valorizar. Isso é muito importante, porque as pessoas vão repetindo padrões sem perceber, né? Às vezes um pai ausente ou uma mãe ausente vão refletir em escolhas de pessoas também ausentes. Né? Ou fisicamente. Por isso que a necessidade, a questão da terapia integrativa, né? Que trabalha o ser humano como um todo, né? Seu nível espiritual, mental. E esse caso de você se conhecer verdadeiramente. Exatamente. Porque você cai, às vezes, em arapucas emocionais, armadilhas, né? Armadilhas emocionais. É verdade. Mas isso são reflexos, às vezes, do seu passado. Você, às vezes, é mal resolvida emocionalmente, não por culpa sua, culpa de criação mesmo. De nem perceber, mas são padrões que vão se repetindo, né? Às vezes que vão se repetindo. E quando você coloca aí, Cristina, que quando chega na terapia, chega já muitas vezes na idade adulta, né? Como era essa criação? Nunca podemos generalizar, generalizar né? Não tem como. Mas antes, né? Vamos supor, hoje nós somos adultos e na vida de muitos adultos a Jéssica tem 30 anos. Ela descreveu 30. Então é mais recente. Os pais às vezes faziam essas comparações, validava mais um filho que o outro, às vezes involuntariamente. Sim, né? conscientemente. Ou repetir ciclos. Sim, né? Sem saber, às vezes, sem fazendo mal para esse filho. A mãe, às traumas. vezes, estava num relacionamento abusivo e que não percebia e que passava isso para os filhos. Então, são ciclos, né? Que vão se repetindo. Antigamente, né? as pessoas não saíam de um relacionamento, porque é feio se divorciar, separar. São então, muitas foi criando questões, esses ciclos de violência. Hoje em dia são as novas famílias, os novos contextos familiares. Né? Os pais se separam e tem as famílias, os irmãos do primeiro casamento da mãe. Então é uma coisa assim que você tem que entender que são os novos contextos que a gente tem que entender, né? E fazer disso tudo, se possível, relacionamentos saudáveis. Né? Porque é natural, absolutamente natural. Entendeu? Casais homoafetivos que estão, né? Enfim, Mas gente, isso que bom que a gente vive num momento de inclusão. Eu bato palmas, exatamente. Que bom, isso é positivo, né? Que a gente viva nesse momento, que a gente respeite, porque a gente não pode julgar nunca. Aliás, o analista no setting terapêutico, ele ouve, ele tem o poder de ouvir para fazer com que essa pessoa que procurou, analisando o paciente, ele se autodescubra, ele tem que se descobrir, ele tem que se entender, mas nunca o analista julgar. Porque muito do que fala o analisando, o analista às vezes não concorda, óbvio. Claro, mas entendeu? Ele não está ali para julgar. Mas ele não está ali para julgar ninguém, entendeu? Então, quem somos nós para julgarmos as famílias? Então, que bom que hoje a gente vive num momento de inclusão, entendeu? Então, que as pessoas nessas constelações familiares, né, diversas, que a gente né? vive hoje em dia, de ter esse entendimento dessa distinção, que são pessoas muito distintas e que se juntam por conta dos relacionamentos dos pais, né, dos irmãos, enfim. Né? E vai aumentando a família. Vai, segue, né? Exatamente. E a palavra respeito agora foi muito bem lembrado, né? Porque não importa, né, se é primeiro, se é segundo, mas que a convivência seja harmoniosa e de respeito. Perfeito. Né? Me fez lembrar que é verdade, Salete. Me fez lembrar que o Shakespeare, que ficava tentando definir, né, conceitar o que é o amor, né? Não consegue, né? Mas numa dos escritos, ele fala que é uma força constante e imbatível. É constante e imbatível. Aí, o que a gente pode assim refletir? O que vai vencer sempre? É o amor, né? Porque o amor faz bem para o cérebro. Ele estimula tudo, né? A dopamina, a serotonina, todos os outros neurotransmissores responsáveis pela nossa
alegria, prazer. E o que acontece quando você está numa relação que as coisas ruins começam a acontecer? Se você ficar usando o pensamento para remoer, né? Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Você deixa de experimentar e voltar para aquela lembrança boa do início, né? Do amor, da paixão. Então é isso que tem que ser enfatizado. Lembra? É uma briga, né? Não é fácil, não. Não, e Mara, é uma interessante briga. que entra século, sai século. E o amor está em voga. As pessoas sempre buscam o amor, e é bonito. É a força maior. E é bonito, a gente só não pode se iludir. Né? Mas é bonito isso. Sentir a gente sem ilusão, sentir, não, né? sentir o olhar do outro, o abraço apertado de quem te quer bem. Porque não é só amor de homem, mulher, mulher, ou lá o que seja. É o amor fraternal, o carinho, o respeito, o querer bem, né? Isso, gente, quem não gosta? Não, né? Faz bem para o cérebro. Faz bem. A gente fica pensando, nossa, as pessoas às vezes bebem tanto para conseguir esse êxtase, né, de dopamina, ou se drogam. Poxa, é muito mais fácil, amem. O amor gera essa dopamina. E o amor faz bem. E até quando você... Mesmo se você não for correspondido, se ame. Se ame. Isso que eu ia colocar, se amar. Isso. Né? Porque aí você vai ter condições de perceber com mais frequência o que está à sua volta. Vai fazer bem para o seu cérebro. Exatamente. Vai ter mais dopamina, reserva de dopamina para você. Exatamente. É interessante que eu fecho aí o meu raciocínio, que o nosso tempo está acabando, mas até citando, eu gosto de ler muito, citando José Saramago, que foi prêmio Nobel de Literatura, olha só. Em 1998, gente, Fantástico. Ele foi o primeiro Nobel de língua portuguesa. O José Saramago dizia que para você entender uma ilha, você tem que ver de longe. Voltando para a linguagem psicanalítica, é como se você pegasse um drone, olha só, olha que interessante. É como se você pegasse um drone e visse aquela constelação familiar de cima. Porque aí você olha com isenção. Por isso é que o terapeuta é importante, porque o terapeuta não é da família. Ele não pode ser, né? Ele tem que olhar com isenção aquela família, aquele ambiente familiar, para ele poder entender os dramas que se passam entre as quatro paredes. Isso é muito importante, porque quando você está envolvido naquele ambiente, você às vezes não consegue enxergar. Você está tão envolvido no seu dia a dia que você não consegue enxergar as falhas, os pontos positivos e tudo. Por isso é que é importante a terapia, por isso que é importante. Esse exemplo eu gosto de dar muito do... Esse exemplo é ótimo. Porque é como se fosse um drone que estivesse em cima da sua... nossa consciência, vamos pensar vendo aquilo. Olha, como é que é a dinâmica familiar. Olha aquele pai que está fazendo diferença de um filho para outro. Olha que, como é que um filho reage, o outro não. Exatamente, que às vezes ele não percebe, porque ele ama. Ele ama, gente. Mas não, a intenção sempre é do bem. Ele não percebe que ele está fazendo mal para um filho, para a autoestima de um filho, comparando ao irmãozinho ou à irmãzinha. A intenção dele, às vezes, até elogiando um, é para ver se estimula o outro, na boa intenção, né? Então, gente, é o que eu falo, ter filho é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, um grande desafio, né? É uma grande responsabilidade. Então, mais uma vez, Jéssica, eu não sei se eu queria te dizer, te parabenizar pelo seu desprendimento. Mais uma vez eu falei no início, volto agora, porque não é fácil você ter a coragem de relatar, como você relatou para nós, através do nosso podcast aqui Entre Nós, o seu caso, o seu drama familiar, né? A sua dor, Jéssica. Né? Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo, né, o nosso momento, pode ser que seja um sinal de alerta, né? Porque eu acho que quem passa por uma situação como essa, ela fica em alerta. Isso é bom, entendeu? A gente costuma dizer, tem um jargão popular que diz o seguinte: quando você, a partir do momento que você sofre, você tem derrotas na vida, você fica cascuda. É uma boa. Ou cascudo, né? Porque você ganha essa força com a experiência, com as dores, né? Eu, assim, parabenizar a Jéssica também. Mais uma vez. Mais uma vez.
muitos elogios, muito por essa coragem, né, de realmente estar pedindo ajuda aqui, dividindo, né? E outra coisa, parabéns também por gostar de si mesmo, por essa compaixão que você teve por você mesmo, né? Teve, não, tem, vai ter daqui para frente, né? É isso. E aí eu deixo aqui sempre a mensagem do amor faz bem para o cérebro. Não fiquem ruminando pensamentos negativos, porque só vai te destruir, te colocar para baixo, diminuir a sua autoestima. Então, a gente tem que se gostar primeiro para também poder gostar do outro, né? Então, o nosso cérebro tem esse mecanismo, ele pode nos ajudar. É tão interessante essa loucura que se você tem uma emoção ruim, quem é que pode te ajudar através da linguagem, através do comando, é o próprio cérebro, né? Porque é você mesmo que tem que ser o seu, vamos dizer assim, uma linguagem de computador. Quando você dá o comando certo, ele vai agir certo. Quando ele dá o comando errado, vai agir errado. Então é você que tem que ser o seu CEO, aquele chefe que vai te dar bronca. A gente se dando bronca. Não, Maralice, lembre daqueles momentos de alegria, de amor. Amor é bom. Vamos reviver isso, ficar alerta para outros possíveis armadilhas, né? Mas não deixar que os pensamentos ruins prevaleçam. Porque ser feliz dá trabalho. Porque o cérebro está acostumado com aquilo que já sofre, porque é espírito de sobrevivência. Mas quando a gente realmente decide a se olhar no espelho, a sorrir e a dar o comando certo para a gente, não tem como. E tem uma dicasinha assim da neurociência, que o melhor horário para você fazer isso é logo assim que você acorda, até a gente acordar, não fica aquele períodozinho até a gente, deixa eu ver, hoje é que dia, não tem aquela sensação de reconhecimento daquele dia. Esse é o melhor horário para você dar o comando para o seu cérebro, para o neocórtex começar a entender que você nasceu para ser feliz, para vencer e para ter boas relações e que você merece tudo de bom. Dê esse comando nesse períodozinho. Antes de levantar, escovar o dente, tomar seu café, faça isso. É uma dica aí. Pensamento positivo, esse é um bom horário. E vou só para reforçar aqui nossas redes, né? Fala da rede. Vou falar mais um pouquinho aqui. Nós temos o nosso e-mail, que é o pod aqui entre nós, @gmail.com. A Jéssica mandou para o nosso Gmail. E o nosso Instagram é @podcast, @pod aqui entre nós. Aguardamos vocês lá. E amar é bom, não esqueçamos disso. E Jéssica, um recado final para você, Jéssica. Essa cicatriz vai sarar. Você apenas vai ficar mais em alerta, tá? Mas não deixe de buscar o amor. Porque o amor, amar é muito bom, claro, entendeu? Então aqui, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Até! Audio Jungle.